Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com vocês? Você também que não é São Paulino, sejam todos bem-vindos aí, pessoal. Mais um vídeo aí do nosso canal. Vamos falar aí, pessoal, do jogo de hoje, né? O São Paulo enfrenta o Ringues do Chile. Um jogo aí muito complicado para o São Paulo, pela Sul-Americana. São Paulo aí enfrenta. São Paulo defende aí a liderança do grupo, então um jogo dificílimo aí para o São Paulo. A gente vai falar aí sobre esse jogo a partir de agora. Antes disso aí, pessoal, já no comecinho do vídeo. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e também aí deixa aí também o seu comentário, comenta aí, pessoal. Comenta aí, diz aí o que você acha desse jogo, qual o placar e vamos que vamos aí para mais um vídeo aqui no nosso canal que está aí com logo diferente, né? Você pode aí ver aqui do ladinho aí que já está com logo diferente. A gente vai colocar aqui também o logo aí do canal aí para vocês acompanharem. Bom, vamos começar então falando do jogo, né? Provável escalação aí do São Paulo para esse jogo, um jogo dificílimo, como eu falei, jogo complicado. A gente vai falar então sobre esse jogo, né? O jogo aí é marcado para as 19 horas, horário de Brasília, né? No estádio El Teniente de Rancagua, no Chile. Bom, o Higgs aí vive um bom momento, né? 4 jogos invicto, 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos. Sua última derrota foi justamente para o São Paulo e no jogo de ida, né? Campeonato chileno, a equipe subiu da tabela e ocupa a 4ª colocação ainda. Então, vem embalado o Ringues contra o São Paulo, né? Já o São Paulo vem 4 jogos invicto, mas vem de 2 empates consecutivos. Líder do grupo com 7 pontos, o time tricolor pode dar um passo importante para carimbar a classificação em caso de vitória sobre os chilenos, que ocupam a 2ª colocação em 6 pontos. Transmissão aí do jogo ESPN Disney. E vamos aí para uma provável escalação aí do Ringues, primeiro, e do técnico Lucas Bovaglio. Eles vêm aí com força máxima na Copa Sul-Americana, eles têm poupado os jogadores na Copa do Chile, né? Então aí uma provável escalação aí do Ringues para jogar contra o São Paulo. Carabali, Faundes, Garrido, Brizuela e Paves Munhoz, Ogaz, Juan Leiva, Brian Rabelo. E na frente aí, Francisco Gonçalves, Serrafiore e Arnaldo Castilho e o centroavante. Então, esse daí é a escalação aí do Ringues para enfrentar aí o São Paulo. Bom, o São Paulo aí terá 7 desfalques aí por lesão, né? Alan Franco e Rafael Tolói, né? A zaga titular aí não joga. E também aí o São Paulo não terá o não terá o Rafael Tolói, Alan Franco, Mike, Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio, Lucas e Bobadilha aí que foi poupado. Então, uma provável escalação do São Paulo para esse jogo. Rafael, Cédric Soares, a gente vai ter que aguentar o Cédric novamente. E agora, 2 jogadores lateral direito lesionado, o único que tem aí o Cédric. Sabino, Doria, olha a zaga do São Paulo, Sabino e Doria. Enzo Dias, Luan, Danielzinho e Luciano. E na frente, Arthur, Cauli e Caleri. Então esse aí deve ser aí o São Paulo para esse jogo. Bom, a arbitragem aí para esse jogo, um trio, aliás, todo o trio, quarteto, quinteto, né? Argentino, árbitro Yael Falcón, da Argentina. Assistente número 1, Facundo Rodrigues. Assistente número 2, Pablo Acevedo. Quarto árbitro, Luiz Lobo, da Argentina. E VAR, Germán Delfino, da Argentina também. Então, esse daí, a arbitragem aí para esse jogo
entre São Paulo e a equipe do O'Higgins. Bom, vamos lá, pessoal, com algumas notícias, algumas informações aí do São Paulo, né? Além do jogo. Claro, tipo assim, a gente vai falar do jogo. É um jogo difícil pela situação do São Paulo, por tantos desfalques aí do São Paulo, né? Para mim, aí sei lá, colocaria o sub-10 para jogar essa Copa Sul-Americana, né? E focaria no brasileiro, porque no brasileiro a gente tem o clássico domingo, né? No brasileiro a gente tem o clássico domingo. Depois aí me parece que a gente tem o jogo da Copa do Brasil de volta, também é outro pedreira. Depois Fluminense. Então, cara, é só jogo difícil que o São Paulo vai ter aí pela frente agora. Então, para mim, nesses jogos da Sul-Americana, eu não colocaria o time força máxima aí, porque pode lesionar algum jogador e daí vai jogar como no Campeonato Brasileiro. Então, eu não levaria aí um time completo para jogar contra o Rings. Mas é claro que o treinador, esse ridículo desse treinador aí, ele vai querer defender o emprego dele, né? É isso, infelizmente. Bom, vamos a algumas notícias, algumas informações aí do São Paulo. São Paulo aguarda novo diretor de marketing para avançar com o Namel Rights do Morumbi. Né? A diretoria prioriza a contratação de substituto de Eduardo Toni antes de retomar negociações. Modelense tem preferência por renovação, mas montadora chinesa entra na concorrência. O São Paulo aguarda a nomeação do diretor de marketing, né? O atual contrato com a Mondelez, empresa de ramo alimentício, que tem uma de suas marcas de chocolate, termina no fim de ano, mas a BYD, montadora chinesa de carros elétricos, também tem interesse em nomear o estádio. Seria Morumbi ID, né? Seria o nome do São Paulo se fechasse com a BYD, né? Eduardo Toni deixou o clube após impasse em negociação com o acordo de patrocínio da Unimed. O Conselho de Administração vetou a tratativa para identificar a participação de uma intermediária corretora. Bom, assinado em 2013, o acordo com a Mondelez prevê 75 milhões de São Paulo, sendo 25 milhões por ano. Segundo a apuração, a diretoria pretendia iniciar as conversas para a renovação em novembro do ano passado, mas a empresa atravessava um período de incerteza financeira provocado pela crise global do cacau. Uma colheita catastrófica em 2024 elevou o preço no mercado internacional. Do outro lado, está a BYD, montadora chinesa de carros elétricos. A empresa busca oportunidades de investimentos no futebol brasileiro, dentre elas uma possível contrato de number rights do estádio São Paulino. Bom, então o problema do São Paulo nesses contratos aí é a duração, e São Paulo fecha sempre por um valor. Então é difícil. É difícil quando o clube aí fecha com um valor fixo, né? Tem que ter aí vai passando o tempo, tem que ter aí a correção, né? Então, eu sou dessa seguinte opinião. Se for um valor maior que a Mondelez, né? Então vale a pena, e a questão da correção e durante os anos. Se for ir para um longo período, tem que ter essa correção em todo ano, porque senão não vai, o São Paulo não vai conseguir aí um valor aí legal, né? Bom, é isso. Bom, outra situação aí do São Paulo. São Paulo demite secretário suspeito de atuação fantasma e presidente do conselho critica, né? Teve aí essa investigação aí do São Paulo, que o São Paulo fez aí, na questão aí dessa funcionária fantasma do presidente do conselho, Oten Aires, né? São Paulo aí estava fazendo uma investigação e acabou mandando aí essa funcionária fantasma embora.
Aí o Tenhares diz que a demissão, nesse contexto, não pode ser analisada de forma isolada. Ao contrário, apresenta-se ser uma medida arbitrária, desproporcional e sem justificativa razoável, né? Sobretudo diante da inexistência de qualquer conduta que desabonasse a sua atuação profissional no clube, escreveu o Tenhares, né? O presidente do Conselho do São Paulo também explicou dois pontos centrais da suspeita do clube em relação ao trabalho da sua secretária: o trabalho remoto, ao contrário de outros colaboradores do Tricolor, e o uso de um e-mail externo. Então, para mim, aí, se teve essa investigação lá dentro, é possível que tenha que essa funcionária seja uma funcionária fantasma mesmo. Então, eu não sei qual que é a situação, né? Mas se for uma funcionária fantasma, porque a gente sabe que o que tem dentro de São Paulo é muito nebuloso, né? Cada dia mais aparece coisas aí dentro de São Paulo. Então, para mim, tem que investigar tudo o que acontece lá dentro. Mas a gente sabe que muita coisa ainda vai aparecer e muita coisa tende a aparecer e muita coisa está acontecendo lá dentro que ainda não foi revelado, né? É isso. É muita podridão que existe lá dentro de São Paulo. Isso daí é mais um, né? A gente sempre diz aqui, né, que a próxima notícia ruim do São Paulo é sempre a próxima, né? É isso aí. Sempre assim mesmo. Bom, a questão aí do vamos falar agora, pessoal, da questão das lesões aí durante o ano, né? São Paulo aí que no começo do ano não tinha nenhum jogador lesionado e o Crespo estava controlando legal essa situação. A preparação física do São Paulo era muito boa, né? Mas depois que o Crespo saiu, daí começou a aparecer as lesões, né? O maior número de lesionados na temporada são eles: Alan Franco, Rafael Tolói, Mike, Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio e o Lucas. Antes disso, o DM chegou a somar 6 nomes durante a partida contra o Vitória, mas 2 deles tinham apenas uma sobrecarga. Além dos 7 desfalques por lesão, o volante Bobadilha será poupado da viagem e será a 8ª ausência para o técnico Roger Machado. No ano passado foi 15 desfalques simultâneos, né, naquela goleada que o São Paulo sofreu aí contra o Fluminense. E tudo aí que aconteceu, o Lucas, né, e tantos outros jogadores aí que se machucaram nos últimos confrontos. E vai estourar mais jogador aí, pode ter certeza, né? Do jeito que esse preparação física de São Paulo, se o tal do Paulo Paixão lá era o preparador físico lá em 2015, ele já era um cara ultrapassado, imagine agora, né? Imagine agora esse cara aí no São Paulo. É isso aí, infelizmente. Bom, pessoal, gostou desse vídeo? Mais uma vez aí, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário. A gente volta amanhã trazendo aí mais notícias, mais informação de São Paulo. E também aí, pessoal, amanhã a gente analisa aí esse jogo de hoje, né? Analisa toda a partida aí de hoje, traz as notas aí também para os jogadores amanhã aí no vídeo de amanhã, tá bom? Gostaria de agradecer então a todos vocês. Fique com Deus, pessoal. Um grande abraço e vamos, São Paulo.